Gravando, presidente. Muito obrigada, bom dia a todos. Iniciamos hoje, dia 23 de agosto de 2024, a sessão virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Estão presentes à sessão de julgamento eu, Isabel Mil, Dr. Luciano de Almeida Pereira, Dr. João Carlos Silag, Dr. Flávio Arantes, Dr. Rodolfo Milan, representante fiscal. Registro também a presença dos advogados para a realização das sustentações orais, Dr. Luiz Felipe Calazan e doutora Camila Caçador. Bom, inicialmente eu gostaria de deixar registrado que o Dr. Luciano, agradeço ao Dr. Luciano a substituição hoje da doutora Maria Helena, seja bem-vindo, Dr. Luciano. Dr. Luciano enfrenta aí questões de ordem técnica, ele vai participar apenas da reunião, mas ele não vai conseguir fazer os registros no EPAT, em razão aí desse problema de ordem técnica. Então, seguindo aqui na pauta, o primeiro é o processo 41.46.894, Cefre Logística, é um recurso ordinário, processo de minha relatoria. Está presente o Dr. Luiz Felipe Calazans para a realização de sustentação oral. Cadê o doutor Luiz Felipe? Boa tarde. Bom dia, doutora. Tudo bem? Bom, doutor, eu vou fazer só uma breve apresentação do caso aqui e depois eu abro a palavra para o senhor. Aqui a acusação é de recebimento e estocagem de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal que foram consideradas inábeis, desclassificadas, pois foram emitidas por contribuintes em situação irregular perante o fisco, constatada a inexistência do estabelecimento. Nos autos consta o PCN, em que se concluiu a irregularidade. O contribuinte ele foi notificado a apresentar documentos e o fisco, por fim, concluiu que não havia sido comprovada a boa-fé. Há também aqui uma alegação de que o autuado ele fez a correta escrituração desses documentos e que não se creditou de imposto. Então, acho que é uma breve apresentação, doutor Luiz Felipe. Eu passo a palavra para o senhor para a sustentação oral. Obrigado, doutora Isabel. Eu vou pedir licença só para compartilhar uma apresentação que eu fiz. Por favor, me avisem se vocês estiverem vendo a tela. Sim, estamos. E normalmente eu tenho um problema nessa apresentação de PowerPoint, mas ela está passando, ela passou para o próximo slide ou não? Sim, sim. Tá. Então tá, vou começar. Bom dia a todos, muito obrigado, doutora Isabel. Eu vou ser bem breve aqui, até porque o caso é simples, e a gente acredita que todos os pontos da decisão recorrida eles foram devidamente rebatidos no recurso ordinário. Até por isso o recurso ele é extenso, tá? Nós fizemos questão de demonstrar motivo por motivo da decisão, motivo por motivo do porquê a decisão recorrida ela merece ser reformada aqui, tá? Nós temos vários casos aqui no escritório parecidos com este, no sentido de contribuintes que foram declarados inaptos e as notas fiscais, obviamente, foram desclassificadas pelo fisco, o que enseja o recolhimento de ICMS lá pelos contribuintes que eventualmente compraram essas mercadorias, enfim, até mesmo para evitar eventuais fraudes que nós costumamos ver até na mídia, enfim, essas operações da polícia que infelizmente não são raras, tá? No presente caso, a gente queria só chamar atenção a um ponto muito importante aqui, que vai diferenciar o nosso caso dos demais que nós costumamos ter aqui no TIT, tá? Este caso, como bem adiantado pela doutora Isabel, ele diz respeito a um contribuinte que apenas estocava as mercadorias de um terceiro, tá?
O nosso cliente, ele nunca comprou essas mercadorias e, conforme já atestado no próprio auto de infração, sequer houve crédito de ICMS para o meu cliente. Então, só para adiantar que, nesse caso em específico, ele se diferencia muito dos demais casos que a gente vê aqui no TIT, pelo fato de que meu cliente não teve qualquer benefício econômico no recebimento dessas mercadorias, porque não houve crédito ICMS. Isso está expressamente atestado no relatório constante do auto de infração. Eu vou começar a apresentação aqui só trazendo uma breve linha dos fatos que ocorreram. Nós sabemos que o TIT ele vem mantendo decisões nos casos, mesmo que o contribuinte declarado inapto tenha se declarado em um momento posterior às operações, tá? A gente não desconhece que o TIT tem julgados nesse sentido, mas como eu disse, o nosso caso ele é bem diferente porque o nosso cliente não comprava essas mercadorias, tá? Uma breve linha aqui do tempo sobre o processo administrativo. Lá em outubro de 2015 foi assinado um contrato de prestação de serviço de armazenagem do meu cliente com a Brokers Alimentos, tá? Essa Brokers que foi posteriormente desclassificada perante o Estado de São Paulo. Ela realizou, né, a estocagem desses produtos, então, portanto, sem tomar qualquer crédito ICMS, ela não teve qualquer benefício econômico nisso, tá? Lá em março de 18, teve a primeira diligência da Cefaz para apurar a veracidade das operações feitas pela Brokers, tá? Em agosto de 18 foi publicada a decisão e logo em seguida, tá, no mesmo ano, meses depois, já foi ajuizada a ação pelo meu cliente, tá, perante o Poder Judiciário de São Paulo, de rescisão contratual. E nessa ação, eu vou entrar em detalhes depois, meu cliente até pediu para reter as mercadorias que estavam armazenadas para poder vender. Tá? Então, isso aqui, a gente vai ver um pouco depois, só prova que o meu cliente estava agindo de boa fé e não em conluio com a empresa declarada inapta posteriormente. Tá? Foi ajuizada a ação penal pelo MP do Rio, tá? E essa ação penal, vocês podem ver que foi depois até do meu cliente ter ajuizado a ação dele, e daí foi lavrado o auto de infração em 2021, sob a acusação de que o meu cliente teria supostamente se beneficiado de alguma forma das operações realizadas com a Brokers, tá? E aí nós protocolamos a defesa administrativa. Deixa eu passar. Eu não vou me adentrar muito aqui, porque é um caso recorrente no TIT, a questão da declaração de contribuintes como inaptos perante a Secretaria de Fazenda, e a gente vai pretender aqui sempre mostrar a boa-fé do meu cliente, tá? Isso foi amplamente documentado no processo administrativo. Nos termos de julgamento da STJ, que eu acredito que o TIT tem essa jurisprudência de que, demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, no caso aqui, lembrando que sequer é compra e venda, tá? É uma mera estocagem dos produtos do contribuinte declarado inapto. A gente entende que, demonstrando aqui a boa-fé, a gente mereceria o cancelamento integral do auto, tá? A acusação fiscal, ela se resume no fato de que é só esse o fundamento da acusação fiscal, que a declaração de idoneidade da Brokers, ela por si só configuraria a ausência de boa-fé do meu cliente, tá? Houve uma fiscalização prévia, tá? O meu cliente foi notificado, e o meu cliente só deixou, assim, no entender do fisco, de ter respondido satisfatoriamente um dos itens da notificação, tá? E aí, como eu já adiantei, em todo caso, o nosso cliente ele não tomou crédito desse ICMS, e isso foi, inclusive, reconhecido pelo fiscal autuante. Então, assim, esse ponto é importante porque dá para entender que uma operação desse tipo, né, uma operação fraudulenta, ela beneficiaria o meu cliente caso ele tomasse crédito, tá? Então, assim, a gente vê operações da Polícia Federal nesse sentido, de que há operações fraudulentas para beneficiar, no caso hipotético, o meu cliente para ele tomar uns créditos que não existiriam de ICMS, tá? Então, nesse caso, sequer houve creditamento de ICMS, e isso é um ponto muito importante aqui, tá? Agora eu vou
passar rapidamente, isso está no recurso, tá? Mas são milhares de documentos, tá? São milhares de páginas que nós organizamos, mostrando toda a documentação que, a nosso ver, provaria a boa-fé do meu cliente, tá? A gente fez só esse quadro, mas está no recurso também, então eu não vou me adentrar muito a ele, vou adentrar documento por documento logo mais, tá? Nós fizemos, isso é um ponto importante também, que foi desconsiderado pela decisão recorrida, exemplos de contabilização para mostrar que meu cliente de fato recebia as mercadorias e de fato escriturava isso em todos os documentos contábeis pertinentes, tá? Existe um mal-entendido, isso é comum nós vemos em casos como esse, tá? De declaração de terceiros como inaptos perante a Secretaria de Fazenda, de ausência de diligência do fisco em verificar que uma escrituração, por exemplo, pode casar mais de duas notas, tá? Nós fizemos exemplos disso desde a defesa, inclusive no recurso, tá? De que esse exemplo aqui, por exemplo, duas notas que somando os valores constantes dela dava R$ 10.302, eles constavam no razão analítico da empresa, tá? No exato valor. Eles constam no extrato bancário emitido pelo próprio Itaú, no caso do meu cliente, tá? E eles constam no livro Razão, tá? Então a gente fez diversos exemplos disso, só para mostrar a boa-fé do meu cliente de que escriturava todas essas notas fiscais da forma correta, contabilmente falando, tudo bem? Aqui é mais um exemplo, eu também não vou me adentrar, até porque tem diversos exemplos desse no curso do processo, tá? E isso foi ignorado pela decisão administrativa, tá? É importante sempre a gente notar que, fazendo as somas de notas fiscais, enfim, nós conseguimos chegar no valor do extrato bancário, do razão analítico, do razão contábil, tá? Agora eu vou adentrar, eu acho que no ponto mais importante, que é as razões para a desconsideração da decisão recorrida, tá? Nós rebatemos ponto por ponto no recurso. Não teve um ponto do recurso da decisão que não foi abordado pelo recurso. O primeiro ponto, e talvez, na minha opinião, o mais absurdo de todos, é que a decisão ela desconsiderou os contratos de armazenagem apresentados pelo meu cliente, tá? Ela desconsiderou por alguns motivos, principalmente porque supostamente não seria possível identificar quem assinou, tá, esses contratos por parte, né, da brokers e a ausência de firma reconhecida. Para refutar esse argumento, nós fizemos até um trabalho minucioso aqui, que está bem feito no recurso, uma deixa à parte, no sentido de que todas as assinaturas são passíveis de identificação. Nós achamos diversos processos em nome da brokers, tá? Como eu adiantei, existe ação civil pública a ação penal do MP do Rio, existe a nossa ação contra a Brokers, nós localizamos o contrato social da Brokers, nós fizemos assim, diligenciamos muito para poder verificar quem realmente assinava pelo Brokers, tá? Nós achamos todas as assinaturas, nós confirmamos que as assinaturas eram de quem assinava os contratos entre o meu cliente e a Brokers, tá? E tem um outro detalhe aqui. A suposta ausência de firma reconhecida nos contratos, isso jamais invalidaria qualquer contrato. Eu, por exemplo, pessoalmente tenho diversos contratos assinados que não têm firma reconhecida. Hoje em dia, nem procuração precisa de firma reconhecida, tá? A depender do uso da procuração. E isso está no Código Civil, não vou me adentrar aqui, mas, assim, de forma alguma, um contrato que não tem firma reconhecida pode ser considerado nulo, tá? De todo modo, pelas cópias que nós juntamos no processo, é possível ver que a própria decisão recorrida desconsidera diversos indícios de que houve reconhecimento de firma, tá? Nós pintamos de verde aqui na apresentação, mas está tudo juntado no recurso e tudo minuciosamente detalhado lá, tá? Então, assim, essa alegação de que os contratos deveriam ser desclassificados, né? Assim, eu acho que talvez seja o ponto mais absurdo da decisão recorrida. De novo, porque a ausência de firma reconhecida não torna o contrato nulo e todas as assinaturas nós conseguimos identificar. Lembrando aqui que a gente não está querendo provar o contrato em si, nós estamos querendo demonstrar a boa-fé do meu cliente, que, de novo, apenas armazenava esses produtos, tá? Jamais comprou um produto da Brokers que foi desclassificada pela Cefaz, tá? Vamos lá. O outro argumento da decisão recorrida é no sentido de que os formulários que foram preenchidos
para provar o transporte foram eles tinham alguns defeitos, né? Um deles, por exemplo, era no campo das notas fiscais, em que deveria indicar o peso do produto, existiriam algumas notas, algumas desses documentos que sequer constava o peso do produto recebido pelo meu cliente, né? E ainda assim o fiscal ele desconsiderou todos os recebimentos, os documentos que comprovariam o recebimento dos produtos pelo meu cliente, tá bom? Isso a gente entende, a gente demonstrou isso bem no recurso, tá? Que nós juntamos milhares de páginas, tá? Que demonstram todas as descargas e as conferências de mercadoria feitas pelo meu cliente, tá? Todos esses documentos, eles não foram contestados do ponto de vista de veracidade, eles foram contestados porque em alguns desses documentos não haveria peso bruto e peso líquido nas notas fiscais, tá? Primeiro, é importante lembrar que quem deveria preencher isso é inclusive reconhecido pela própria decisão, tá? É a própria brokers que foi desclassificada, tá? Então, meu cliente ele jamais teve gerência sobre o preenchimento desse tipo de documento. Então, além de ser responsabilizado pelo recolhimento de CMS de um terceiro por solidariedade de uma operação que meu cliente jamais efetua uma compra e venda com ele, o fiscal também está querendo responsabilizar o meu cliente de preencher corretamente a nota fiscal de um terceiro. Então, assim, absurdo isso aqui, na nossa opinião. Então, assim, todos esses elementos estão mostrando que esse caso ele é bem diferente dos demais que esse TIT analisa sobre notas fiscais posteriormente declaradas inidôneas, tá? E tem um outro ponto também, tá? O fiscal, a decisão recorrida, ela fala que os formulários de recebimento desses produtos no âmbito do meu cliente foram preenchidos pelo meu próprio cliente. É óbvio, o meu cliente, ele armazenava, né, as mercadorias, então ele fazia o recebimento disso juntamente, né, com a brokers, e quem dava o ok de recebido não era o meu próprio cliente. Então, assim, não existe a possibilidade de um terceiro, uma outra pessoa, ou até mesmo a brokers fazer um documento que ateste o recebimento, até porque quem recebia de fato era o meu cliente, tá? Aqui a gente coloca que todos os avisos de recebimento pelo meu cliente, tá? E aí tem um ponto que refuta muito bem a decisão recorrida, tá? O fiscal, desculpa, o julgador de primeira instância, ele diz que em algumas notas fiscais, no controle não haveria peso das mercadorias, enfim, só que isso nós refutamos porque existem milhares de páginas com esses documentos, em várias delas, para não dizer a maioria, existe a indicação de peso. Então, assim, a decisão recorrida sequer se deu o trabalho de analisar toda a documentação que nós juntamos, tá? Nós colamos isso no recurso ordinário, mas aqui a gente colocou só como a título exemplificativo, tudo bem? Aí entra um outro ponto, que é um outro fundamento da decisão recorrida, no sentido de que a brokers, meu cliente não teria supostamente certificado que a brokers ela estava inscrita no Sintegra, tá? Esse ponto aqui, ele é muito incoerente, ele é muito contraditório, porque foi reconhecido que o meu cliente ele fazia operações com a brokers, tá? Inclusive com notas fiscais emitidas, tá? E assim, até peço perdão pela ignorância, mas na minha opinião, assim, por tudo que eu sei de direito tributário, é impossível a gente ter uma operação normal com emissão de nota, enfim, perante o Estado de São Paulo, sem a inscrição estadual e sem o cadastro no Sintegra. Então, assim, é óbvio que antes da desclassificação da Brokers, ela estava inscrita no Sintegra. Tanto é que houve o procedimento que desclassificou, né, a Brokers e tornou as notas fiscais posteriormente emitidas como inidôneas, tá? Então, assim, é um argumento da decisão recorrida que, na nossa opinião, beira o absurdo e ela é contraditória, tá? No próprio relatório, né, no próprio relatório do auto, eles atestam, né, que o contribuinte ele enviou as dias no período em que estava com a inscrição estadual ativa no CADESP. Então, assim, é decorrência lógica. Se antes havia emissão de nota fiscal, se depois de um processo administrativo perante a Cefaz, a empresa foi declarada inidônea, com certeza antes das operações, durante as operações do meu cliente com a Brokers,
havia cadastro no Sintegra, tá? Aqui a gente até coloca um julgamento da segunda Câmara Julgadora, que é basicamente o que eu acabei de falar, tá? Se por um lado, a própria Cefaz reconhece que foram apresentados documentos contábeis regularmente emitidos, etc., não haveria o que se falar de irregularidade no momento anterior, até porque, para se constatar irregularidade, quer dizer que um cadastro, pelo menos, havia sido feito no momento anterior, tá? Aí, outro ponto da decisão recorrida é no sentido que os extratos bancários do meu cliente não fariam prova de que houve ingresso financeiro dos valores das operações na conta do meu cliente. Esse argumento da decisão recorrida também beira absurdo, porque o extrato bancário é a prova mais óbvia, tá? É a prova mais cabal de que houve recebimento de dinheiro. Inclusive, nós, no dia a dia, usamos, né, extratos bancários para diversas coisas. O próprio Bacen regulamenta isso, tá? No sentido de que isso é uma prova robusta de que há recebimento, e eu, pessoalmente, não consigo imaginar uma outra prova melhor de se fazer do que extratos bancários que comprovam recebimento. Assim, eu tenho outros casos, até hoje, atualmente, perante o Poder Judiciário, que a operação era um pouco diferente com os bancos, era no sistema de confirming, enfim, eram operações que o banco pagava depois, que é um pouco mais difícil de provar. No nosso caso, nesse caso aqui, são extratos bancários. Então, assim, é a prova mais cabal que existe de que o meu cliente, de fato, recebeu a mercadoria. Sendo que os livros contábeis e fiscais, tá, eles também fazem prova disso, tá? O próprio artigo 226 do Código Civil fala isso, tá? Todos os documentos que nós apresentamos fazem prova sim. O que deve ser analisado é se são suficientes ou não para demonstrar a boa-fé do meu cliente. E não simplesmente, igual fez a decisão recorrida, de desclassificar todos esses documentos partindo do pressuposto que o meu cliente agiu de má-fé. Tá? Aqui a gente coloca só alguns outros pontos importantes. Nós aqui Doutor, sempre... deixa eu só fazer uma interrupção, já Claro, caminhando para o final, tá? Porque o tempo do senhor tá, já está se encerrando. tá, não, eu estou no último slide. A gente está... o último ponto que eu queria demonstrar é que a decisão recorrida, ela fala que os e-mails trocados entre meu cliente e a brokers, isso a gente costuma juntar justamente para mostrar, né, que tinha uma operação regular, tinha comunicação entre ambas as partes. Ele disse que é impossível identificar quem estava no e-mail, tá? A gente não sabe, ele não saberia se é funcionário ou não. Nós fizemos um trabalho minucioso que está no recurso ordinário, identificando todas as pessoas que fazem parte do e-mail, tá? Seja por processos judiciais ajuizados, seja por cargos em sites como o LinkedIn, tá? E até na própria ação penal em trâmite no MPRJ, a gente confirmou que essas pessoas de fato são funcionários da Brokers. E além do mais, ele diz que os e-mails eram genéricos, como aqui eu estou inventando um e-mail, faturamento@brokers, por exemplo. Só que a gente vê que atualmente até a Cefaz São Paulo, os e-mails genéricos, né? A gente manda e-mail não para as pessoas, né? Não para os nomes, mas para algum setor específico. Então, assim, os e-mails juntados não podem ser desclassificados pelos argumentos da decisão recorrida, tá? A gente juntou também conversas, né, do meu cliente do meu cliente com sócios, tá? Demonstrando a preocupação. Nós tivemos que tomar linhas de crédito para poder honrar com as dívidas da brokers, tá? Que não pagavam o meu cliente. E a gente detalhou também no recurso ordinário todo o escopo da ação de rescisão contratual que foi ajuizada contra a brokers, tá? Pelo meu cliente, em momento anterior à ação penal do MPRJ. E essa ação ela foi extinta por um acordo, né, homologado, mas assim já teve decisão para que o meu cliente retesse as mercadorias da brokers. Isso tudo só prova, né, mais uma vez, de que há boa fé do meu cliente e não há de falar que as operações não seriam regulares somente em razão da desclassificação perante Cefaz de um dos fornecedores do meu cliente. Fornecedor não, né? Tomadores de serviço do meu cliente, já que o meu cliente ele apenas armazenava as mercadorias da brokers conforme o próprio auto de infração reconhece, tá? É isso, tá, doutora Isabel?
a gente entende que todos os fundamentos da decisão recorrida foram devidamente rebatidos no recurso, tá? E sempre com todos os argumentos bastante robustos. E por isso a gente entende que, como esse caso aqui ele é muito específico, ele tem uma diferença grande dos demais casos que já tramitaram no TIT, a gente entende que, em linha com a jurisprudência desse próprio TIT, o recurso ordinário deve ser provido, né, reformando a decisão de primeira instância. Obrigado. Doutor Luiz Felipe, cumprimento pela sustentação oral, pelo detalhamento do processo. O senhor, no início, falou que o processo era um processo simples. Não achei, não. Não achei um processo simples. É um processo bem extenso. Nós estamos falando aí, acho que de 21 arquivos de PDF. Ontem ainda eu estava revisando, eu iniciei o voto, eu estava revisando todo esse emaranhado de documentos, informações, ação judicial. Inclusive, eu vi que acho que teve uma tutela antecipada para retenção, acho que é isso que até o senhor falou agora no final. Eu vi que tem alguma informação nesse sentido. E então eu achei por bem ouvir a sustentação oral. Não vou proferir o voto hoje. Eu acho que vale a pena analisar um pouquinho melhor. Eu vi que essa autuada ela não tem muitas autuações, aliás, são poucas, acho que só tem 2, pelo que eu pude encontrar, pelo menos, né? Depois eu até vou pedir a gentileza da representação, se puder verificar se está correta a minha conferência, mas me parece que só tem um bem antigo e esse. Então, eu acho que é um processo que merece uma análise um pouco mais aprofundada. Então, mas antes de eu retirar esse processo, eu gostaria de saber se a representação ou os demais juízes querem fazer alguma pergunta, aproveitando a presença do patrono, se preferem aguardar o retorno dos autos. Deixa a palavra aberta. Bom dia a todos, eu estou satisfeito, doutora Isabel. Obrigada. Bom dia a todos também. Cumprimento aí o doutor Luiz Felipe pela sustentação oral. Um processo bem complexo, realmente. E eu vou deixar para me manifestar no retorno dos autos. Obrigada, doutor. Bom dia a todos. Da mesma forma, eu até havia preparado já uma manifestação chamando atenção para alguns pontos, né? Mas eu acho que antecipar isso nesse momento em que a gente não vai debater, talvez prejudique aí o bom andamento na próxima sessão. Então, eu opto por apresentar essa manifestação na próxima sessão e fazer os esclarecimentos que eu entendo necessários. Tá certo, obrigada. Doutor Luciano, quer fazer alguma manifestação? Doutores, eu também achei o processo bem complexo também, muito, não tanto no que tange a matéria, mas no número de detalhes que traz, né? Então, eu acompanho a opinião de que merece uma análise mais acurada. Eu agradeço, mas eu me abstenho de observações. Obrigada. Bom, então eu vou devolver o processo para a agenda de pauta. Muito bem. Então, doutor Luiz Felipe, numa próxima sessão de julgamento que esse processo vier a ser pautado, se o senhor quiser acompanhar o julgamento, o senhor já sabe como proceder aí e pedir o seu acesso, tá bem? Esse processo volta para mim, aí numa sessão não muito distante eu pretendo trazer esse processo para uma Perfeito, doutora Isabel. para a continuidade aqui do julgamento, tá bom? Perfeito. Muito obrigado. Obrigado a todos. Bom dia. Obrigada. Bom dia para o senhor. Bom, o próximo processo é o 41.51.937, Canon do Brasil, processo de relatoria do Dr. Silag. É um recurso ordinário. Temos
A doutora Camila está presente para realização de sustentação oral. Bom dia, doutora. O doutor Silag vai fazer uma breve apresentação do caso, depois é aberta a palavra para a senhora. Fechado, muito obrigada. Obrigado. Trata-se de um recurso ordinário, referente a crédito indevido por meio da escrituração de valores no livro Registro de Apuração do ICMS, a título de ressarcimento do imposto, que teria sido pago a maior em operações sujeitas à substituição tributária. Eu não sei, bom, acho que, doutora Isabel, com a sua licença, eu vou já antecipar o meu voto, que é curto, porque eu não sei se diante dele a patrona vai desejar fazer a sustentação oral. Então, esse processo está retornando para uma segunda sessão. Na sessão anterior, nessa mesma Câmara, eu sou relator, eu trouxe o voto, decidindo trazendo uma decisão, porém fui vencido pela maioria, no sentido de converter o julgamento em diligência, para que fosse analisado o conjunto probatório, trazido extemporaneamente. O processo retornou novamente para a minha relatoria, retornou da diligência, tendo ambas as partes se manifestado, porém eu entendo que diante de argumentos que foram trazidos apenas após a diligência, que não haviam sido pré-questionados anteriormente, eu entendo que, por uma questão para se evitar cerceamento do direito de defesa, no caso uma das partes da Fazenda, eu estou propondo a conversão do julgamento em diligência para que o auditor fiscal se aprecie e se manifeste sobre os novos argumentos, que são, eu destaco, só vou ler então brevemente. Eu digo que observo que apenas por ocasião da apresentação dos documentos, em atendimento à diligência anterior, a autuada mencionou que, na condição de substituído tributário, teria direito ao ressarcimento do imposto com relação aos CFOPs 6403 e 6404, os termos do inciso 4 do artigo 269 do regulamento do ICMS, correlacionados aos documentos juntados. E aí eu destaco as folhas 762, a recorrente diz o seguinte: no caso em quadro comparativo das diferenças existentes, apontando as divergências com as planilhas juntadas pela autoridade autuante, e no caso em questão, a Canon requerente, na condição de substituído tributário, tem direito ao ressarcimento do imposto em relação aos CFOPs 6403 e 6404, nos termos do inciso 4 do artigo 269 do regulamento. Depois, prosseguindo no meu voto, digo que apenas em sua segunda manifestação em decorrência da diligência determinada, já após as partes haverem devidamente se manifestado, a recorrente argumentou sobre o alegado direito ao crédito do imposto devido ao ressarcimento do ICMS em relação aos CFOPs 6403 e 6404, conforme as folhas 91.125 a 127. O contribuinte diz o seguinte: em relação às saídas, a requerente juntou aos autos um quadro comparativo das diferenças existentes, apontando as divergências com as planilhas juntadas pela autoridade autuante, e, além disso, a requerente esclareceu que, na condição de substituído tributário, tem direito ao ressarcimento do imposto com relação aos CFOPs 6403 e 04, o que foi ignorado pela representação fiscal. Mais adiante, diz que veja que, por meio dos valores demonstrados abaixo, é plenamente possível se identificar que, no período de abril de 2016, se a Canon retira de seus cálculos o CFOP 6404, o valor de crédito se aproxima muito àquele trazido pelo fiscal, no momento 2.
O equívoco do fiscal fica mais evidente quando se nota que, para fins da portaria CAT 158/2018, foi devidamente considerado esse CFOP 6404. E no final, a contribuinte diz que todos esses sucessivos e notórios vícios acarretam a nulidade material do auto de infração. Então, eu concluo o meu voto dizendo que, considerando que a diligência anterior foi determinada com a finalidade de se buscar a verdade material e visando preservar o direito ao contraditório das partes, converto o julgamento em nova diligência para que sejam devidamente apreciadas pelo auditor fiscal atuante as alegações produzidas pela recorrente às folhas 91.124 a 91.127, relativamente às operações de entrada e de saída. Em seguida, os autos deverão retornar para julgamento, passando antes pela representação fiscal para a competente manifestação. É como voto sob a censura de meus pares. Então, eu estou propondo a nova conversão de diligência para que sejam apreciados agora os argumentos trazidos após a diligência pela recorrente, que oportunizando, portanto, que a Fazenda também possa se manifestar sobre eles. O meu voto. Obrigada, doutor Silag. Parabenizo pelo voto. É uma cautela, né? O doutor está tendo uma cautela. Representação? Uma manifestação? Não, estou satisfeito. Não? Vamos aguardar aí a decisão da Câmara. Tá certo. Doutor Flávio, doutor Luciano? Satisfeito. Obrigado, doutora. Doutor Silag, acho que precisa só registrar o voto, né? Sim, já registrei agora. Obrigado. Certo, obrigada. Doutor Flávio, não escutei sua voz, mas posso encerrar os debates? Sim, o processo já veio aqui na Câmara, Sim. né? Assim, tá de acordo com a última, Sim. o que a gente deliberou da última vez, né? Então eu acompanho aí o pedido de diligência. Bom, encerramos o debate. Ora. Desculpa, deixa eu só, eu não perguntei. Doutora Camila, a senhora, antes de seguir, desculpe, eu já fui encerrando. A doutora aguarda o retorno dos autos para a realização de sustentação oral? Sim, por favor. Eu já fui aqui no automático, desculpe, doutora. Sem problemas. Votação. Bom, então, processo 41.51.937, o julgamento foi convertido em diligência. Doutora Camila, quando esse processo retornar para uma sessão de julgamento futura, se quiser fazer o acompanhamento, já sabe qual é o procedimento para requerer. Tá bom? A sua participação. Está bem, doutora. Muito obrigada. Obrigada. Bom dia, doutora. Bom dia. Então, vou encerrar o julgamento. Ok, vamos lá. Bom, acho que não temos mais inscritos. Não temos mais inscritos. Então, agora, acho que na sequência aqui da pauta, 41.24.653, alto posto, serviços, processo de minha relatoria, é um recurso ordinário. E aí é o seguinte, doutor Flávio já passou por esse processo, já passou pelo doutor Flávio, e eu vou tentar resumir esses pontos aqui do recurso. Aqui, a acusação é a emissão de nota fiscal sem a correspondente saída de mercadorias do estabelecimento, simulação, fraude estruturada, objeto de operação especial, contribuinte autuados solidários,
Aqui chama Operação Combustão Diesel. Esse processo, ele teve aqui a autuada e os solidários, eles foram notificados regularmente, e a autuada apresentou recurso defesa. A primeira instância manteve a autuação com, deixa eu ver, com exceção, não, manteve a autuação, e a responsável solidária, Karina, ela apresentou um recurso ordinário. Só que o protocolo, a interposição desse recurso, foi feita por outro solidário, chamado Anderson. Então, quando se olha a petição de interposição, o recurso está em nome de Karina e a interposição em nome de Anderson. Bom, esse processo ele passou pela 10ª Câmara, ele já teve uma conversão de julgamento em diligência. Depois, ele passou pela 4ª Câmara, doutor Flávio, agora eu não sei, acho que 2ª ou 4ª Câmara, até acho que foi um voto do doutor Flávio. A representação, ela identificou que o despacho de admissibilidade estava incorreto, porque foi admitido o recurso ordinário como sendo o recorrente Anderson e não Karina. Então, o doutor Flávio determinou uma nova diligência para que a advogada, que não há procuração nos autos, pelo menos eu não consegui localizar a procuração nos autos, fosse notificada para comprovar a sua capacidade postulatória. Bom, essa diligência ela foi cumprida, 2ª Câmara, viu, doutor Flávio? Eu estava aqui na dúvida se era 2ª ou 4ª, 2ª Câmara. E aí o que aconteceu? Todos foram notificados, mas a doutora Jaqueline, que é quem assina o recurso, não foi notificada porque ela não está cadastrada no IPAT. Então, ela não foi notificada. A própria representação em sua manifestação, ela reconhece que não foi cumprida a diligência. Então, a minha proposta aqui é uma nova conversão de julgamento em diligência, só que para a Diretoria de Serviços de Comunicação, para que, aí sim, seja notificada a advogada, nos termos lá da diligência proposta pela 2ª Câmara, para que venha comprovar e regularizar a sua representação. Essa aqui é a proposta, porque a depender se for cumprido ou não, talvez seja o caso de nem conhecer esse recurso, caso efetivamente não seja atendido. Então, acho que, resumindo, o processo é do que se trata. Então, essa é a proposta. Converto o julgamento em diligência para intimação da advogada doutora Jaqueline. Doutor Luciano não está vendo o processo, mas eu acredito que já deve ter visto. Mas, de toda sorte, antes de passar a palavra para os demais, doutor, representação. Bom dia a todos. Doutora Isabel, se fosse possível, eu gostaria de juntar uma manifestação. Claro. Deixa eu só fazer o registro aqui. Tudo bem. Acho que já está registrado. Já solicitei. Concedido. Já foi gravada a manifestação, acho que ela consta aí para apreciação dos senhores. Aqui,
Vocês têm acesso à manifestação? Eu não consigo abrir. Alguém está com problema também? Deixa eu ver se atualizando aqui, eu não consigo abrir. Deixa eu ver. Tá registrada, mas... Mas, doutor Rodolfo, pode, se Perfeito. quiser resumir. Tá, vou fazer um resumo. Aqui é uma manifestação para chamar a atenção de alguns pontos, principalmente em relação à manifestação da representação fiscal, as folhas 525, né? Salvo o melhor juízo, o que a representação fiscal disse naquelas folhas, né, é que entende que, apesar da contribuinte ter sido notificada, né, ainda assim não foi saneado a capacidade postulatória da doutora Jaqueline. Então, eu acho que convém ler alguns pontos, porque é bem textual mesmo, né? A gente está aqui numa outra visão em relação ao que foi escrito. Então, no parágrafo 4º da minha peça, eu digo assim: as folhas 511 dos autos é apontado o vício de representatividade da subscritora da peça recursal, razão pela qual os autos foram baixados em diligência para que tal vício fosse sanado. As folhas 514 consta a intimação das partes e dos advogados através do Diário Eletrônico de 23/3/2022, acerca da conversão dos autos em diligência. Nota-se que a doutora Jaqueline França consta da referida intimação. Vejamos o que preconiza a Lei 13.457 de 2009. Então, aqui eu trago o artigo 77 e dou ênfase ao parágrafo 2º, que diz que a publicação eletrônica, na forma deste artigo, substitui qualquer outro meio de publicação oficial. Seguindo a peça, né? As folhas 516, nova intimação é realizada através do Diário Eletrônico de 12/5/2022, e que também consta a doutora Jaqueline, agora, contudo, acerca do retorno dos autos em diligência. As folhas 521 consta a intimação da solidária Karina em 23/5/2022. As folhas do 524 a 526 consta a manifestação da representação fiscal. Então, eu digo aqui, com todo respeito ao posicionamento da ilustre relatora, salvo melhor juízo, as folhas 525 dos autos foi exposto pela DRF o entendimento de que, em que pese a interessada ter sido intimada em 23/5/2022, ainda assim não foi juntada aos autos a prova da capacidade postulatória da doutora Jaqueline, que é o objeto da diligência proposta. Então, aqui na sequência, eu trago a transcrição, né, do que constou as folhas 525, que diz o seguinte: saliente-se que consta as folhas 521 a informação de que a interessada foi intimada em 23/5 a respeito da diligência proposta. Até a presente data, contudo, não restou atendido o pedido feito pela Colém da Segunda Câmara Julgadora para que a doutora Jaqueline fizesse prova da sua capacidade postulatória. Dessa forma, o que constou na peça da DRF não deve ser compreendido como uma manifestação no sentido de que a intimação não tenha sido realizada, mas sim no sentido de enfatizar que a solicitação para a comprovação da capacidade postulatória da advogada não foi atendida. Ressalte-se ainda que a publicação no Diário Eletrônico acerca da conversão dos autos em diligência, em que consta a doutora Jaqueline, somada à notificação da senhora Karina, salvo melhor juízo, é suficiente para fins de intimação para atendimento da diligência. Aqui eu transcrevo novamente o parágrafo 2º do artigo 77 da Lei 13.457, dou ênfase também ao parágrafo 3º do artigo 78, em que diz que a consulta que se refere aos parágrafos 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 dias corridos, contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar essa intimação automaticamente realizada, e o parágrafo 6º do mesmo artigo, que diz que as intimações feitas na forma desse artigo serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. E, por fim, trago o artigo 94, inciso 2 do Decreto 54486 de 2009, que diz que não será processado no contencioso administrativo pedido que seja apresentado por pessoa manifestamente ilegítima ou que deixe de fazer prova da sua capacidade para representar o sujeito passivo, desde que, nesta última hipótese, intimada não regularize a situação no prazo de 5 dias.
Sendo assim, conclui-se que, mesmo tendo sido realizada a regular intimação e mesmo tendo transcorrido mais de 2 anos da citada intimação, o vício de representatividade não foi sanado, razão pela qual o recurso ordinário não deve ser conhecido. Então, basicamente, a gente apresenta uma visão aqui contrária à conversão dos autos em diligências, né? Em diligência, perdão, por entender que a intimação ela foi realizada nos termos do que preconiza a lei, né? Tanto a 13457 quanto o decreto, e que ainda assim, tanto da advogada quanto da solidária, né, que poderia também ter promovido a regularização, porventura avisando a advogada, né? Então, por isso a gente entende que já tem transcorrido 2 anos, um prazo muito superior aos 7 dias que a legislação cita, né? O recurso não deveria ser conhecido. Muito obrigado. Obrigada, representação. Concordo com tudo isso, não fosse o artigo 104 do Código de Processo Civil. Eu estou aqui me alinhando com o que diz lá o artigo 104. Então, essa é, por derradeira, a intimação, na minha visão, né? É por derradeira a intimação para a advogada resolver essa irregularidade. Tá? Então, essa aqui é a proposta, e assim não haverá nenhum tipo de alegação futura de nulidade. Então, mas agradeço a representação. Deixo a palavra aberta aos demais. Engraçado que não aparece, eu não consigo ver o seu registro, viu, doutor Rodolfo? Interessante. Pois é, eu voltei para a página inicial, né, onde aparecem os votos e manifestação da representação fiscal, pelo menos eu clico, ela aparece aqui. Pode ser que depois que eu encerrar os debates, pode ser que ela apareça. Vamos ver. Tá bom. Se a senhora tiver algum problema e quiser visualização, eu posso enviar no PDF, caso não seja possível. Não, é só para deixar mesmo constando dos autos a manifestação, só para tomar esse cuidado. Doutor Silag, doutor Flávio, doutor Luciano. E nada a acrescentar, doutora. Obrigado. Desculpa, doutora Isabel, a senhora mencionou agora o artigo 104 do CPC, né? Uhum. Queria entender por que com fundamento no artigo 104. Não, eu estou fundamentando só a resposta aqui, ele não está no meu voto. Eu sei, mas... só a resposta aqui, né? Que fala que por medidas urgentes e tal. E me parece que a advogada não foi notificada pessoalmente até agora. E eu quero trazer essa questão para os autos, uma manifestação ou não expressa dela, ou regulariza ou não, porque senão, de fato, não há como conhecer esse recurso. Seja pela interposição equivocada ou não sei se foi, porque essa recorrente ela está cadastrada no EPAT. Acho que por isso que ela recebe aí as intimações. E tem uma alegação muito séria aí nesse processo. Tem alegação de utilização de documentos falsos, né? Me parece que tem uma declaração desse solidário Anderson, de que ele assume toda a culpa junto com a outra solidária. Então, tem uma questão aí de ordem muito séria nesse processo. Por isso que eu gostaria, acho prudente, trazer a intimação dessa advogada. E aí, intimada a regularizar, se ela não cumpriu, ou pode ser que tenhamos aí alguma manifestação dela. Assim, em princípio, eu estou de acordo com o posicionamento da representação fiscal, que foi trazido pelo
doutor Rodolfo, mas vou acompanhá-la, doutora Isabel, acho que também não vai prejudicar o processo. Bom, doutora Isabel, eu que pedi a diligência lá atrás, né? E eu não, como não sou advogado, né? Não entendo um pouco essa sistemática das intimações dos advogados, mas a princípio eu concordo aí com o doutor Rodolfo que foram feitas as intimações previstas, né? Na Lei 13.457 aí do contencioso administrativo. Mas não tenho aqui. Eu creio que o recurso já está pronto para ser julgado, mas diante da manifestação do Dr. João Carlos para acompanhar, eu também tendo a acompanhar, né? Não tirar o processo de vista, mas me parece que o processo está abandonado, né? Faz 2 anos que a advogada foi intimada para juntar uma procuração nos autos aí, não consulta o processo, não sei. Bom, eu mantenho a conversão de julgamento em diligência, entendo que é necessária. Aí eu não sei, se quiserem, não sei, o doutor Silag já manifestou que vai me acompanhar, doutor Luciano também, a não ser que queiram mudar de posição, mas de toda sorte, pelo que como o doutor Luciano, acho que até pela prática aí, talvez jurídica, ele já tem entendido bem qual é a proposta. Então, de toda sorte, eu vou manter, a não ser que queiram, eventualmente, o doutor Silag fazer, ou o doutor Flávio fazer alguma manifestação em sentido contrário. Encerro, mantenho. Aliás, manter eu mantive, mas querem fazer alguma manifestação? Querem registrar em sentido contrário? Posso encerrar debates? Sim, 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 sim. Desculpa, é que às vezes vocês fazem assim, eu não estou olhando, porque eu estou olhando na outra tela aqui, às vezes eu não percebo, desculpe. Por isso que eu fico insistindo, às vezes, para ouvir, porque eu estou com várias telas abertas. Então, encerrar debates, verificando o quórum. Luciano vota. Muito bem, então, processo 41.24.653, o julgamento foi convertido em diligência. Então, encerrar a votação. Encerrar o julgamento. É isso, é isso. Agora apareceu representação. Agora apareceu. Que bom. Ok. Então, está registrado. Está aqui. Bom, então, agora nós vamos para o processo 41.46.411, Neobetel EPI, processo de relatoria do Dr. Silag, é um recurso ordinário, não temos inscritos. Dr. Silag, não temos inscritos para sustentação. Ok, obrigado. É um recurso ordinário que traz 6 acusações diante de decisão da primeira instância que julgou o auto de infração procedente.
as acusações, em síntese, as acusações 1, 2 e 3 tratam da falta de pagamento do imposto por escrituração de documentos fiscais de saída de mercadorias tributadas com valor do imposto inferior ao destacado. O item 4 é de crédito indevido do imposto por escrituração de documentos fiscais de entrada, e aqui de entrada de mercadorias com imposto a maior que destacado nos documentos. E os itens 5 e 6 tratam da falta de escrituração, né, de documentos fiscais relativos à entrada de mercadorias em operações não tributadas. Em resumo, as 6 acusações encontram-se comprovadas, caracterizadas, autos de infração, simplesmente pelos documentos fiscais, livros fiscais e pelos demonstrativos elaborados pelo fisco demonstrando as infrações e também pela resposta do contribuinte em relação a cada uma dessas acusações. E, de qualquer forma, o contribuinte, a autuada, confessou ter praticado as 6 infrações apontadas no auto e trazendo, assim, a título de exemplo, as seguintes alegações para justificar o cometimento das infrações. Então, o contribuinte alega que os erros na escrituração dos documentos digitais de entradas e saídas foram involuntários, resultantes de falhas operacionais no tratamento da escrituração digital. Diz que incorreu em erro involuntário na emissão de nota fiscal, que os arquivos pertinentes a determinadas operações, os arquivos Excel pertinentes a determinadas operações, embora se encontrassem armazenados num sistema ERP da empresa, não foram carregados para escrituração fiscal digital por razões técnicas ocorridas no período, e alega que, em relação aos itens 2, 3 e 4, os erros na escrituração dos documentos fiscais digitais de entradas e saídas foram involuntários também, resultantes de falhas operacionais no tratamento de dados da escrituração fiscal digital. Portanto, essas justificativas, essas alegações não ajudam em nada o contribuinte, uma vez que se tem que a responsabilidade em matéria tributária é objetiva, nos termos do artigo 136 do CTN. Também é de acordo com o artigo 20 da Lei 13.457, de 2009, os fatos reconhecidos por uma das partes, confessados por uma das partes, não exigem, enfim, tornam-se incontroversos. Mas, de qualquer forma, as 6 acusações encontram-se plenamente comprovadas, portanto, entendo procedentes. Entendo também que não há que se discutir a alegação de confiscatoriedade das penalidades, que se encontram de acordo com as infrações, e também por vedação da discussão da constitucionalidade das penalidades, da lei que prevê as penalidades de acordo com a vedação do artigo 28 da Lei 3457. Também não se discute a atualização da base de cálculo das multas, matéria já simulada de acordo com a súmula número 13 desse tribunal, com relação ao pedido de redução das multas, conforme já havia sido salientado pela representação fiscal. A autuada deixou de aproveitar a oportunidade que lhe foi proporcionada pelo fisco, nos termos do artigo 85b da Lei 13.457. Havia sido concedida à recorrente a possibilidade de pagar o débito fiscal com uma redução significativa, conforme o quadro 3, as folhas 11 do auto de infração, e também com relação ao item 5, entendo que não prospera o pedido pela relevação ou redução da multa, nos termos do artigo 527-A do regulamento, uma vez que essa infração, item 5, assim como as infrações dos itens 1, 4 e 6, foram praticadas de forma reiterada ao longo de quase 2 anos, não sendo concebível que uma empresa que apresentou faturamento nos 12 meses anteriores à lavratura do presente auto, faturamento superior a 210 milhões de reais, não disponha de uma estrutura contábil e fiscal compatível, de forma a não incorrer nas múltiplas infrações verificadas nesse auto de infração. Portanto, entendo que não deve ser concedido o benefício fiscal da relevação, redução,
das penalidades a uma empresa desse porte econômico. E com relação aos juros de mora, uma vez que nós temos a súmula número 10 desse tribunal, os juros devem ser reduzidos à taxa Selic para os fatos geradores ocorridos até 30 de outubro de 2017, uma vez que a partir de 1º de novembro os autos de infração já são lavrados considerando-se os juros de mora à taxa Selic, e como no presente auto os fatos geradores são posteriores a 1º de novembro de 2017, então não há que se falar da redução dos juros. Nesses termos, eu conheço do recurso ordinário e nego-lhe provimento. É como voto. Pronto, consegui. Parabenizo o doutor Silag pelo voto. Bom, de minha parte, acompanho, acho que não tem... Já adianto que vou acompanhar o doutor Silag, porque acho que não tem maiores discussões, mas... doutor, representação primeiro. Bom dia a todos novamente. Apenas para cumprimentar o Dr. João Carlos, ele abordou de forma bastante clara aí, as demandas trazidas em recurso pela autuada, né, que na verdade foram de fato uma confissão de todas as infrações descritas na peça exordial, então não temos nada a acrescentar, só os cumprimentos ao Dr. João Carlos pelo voto. Obrigada. Aberta a palavra. Bom, também aí cumprimento o Dr. João Carlos pelo voto. O recurso ordinário limita-se a discutir a questão do 527A e da súmula 13, né, da atualização do valor básico para o cálculo da multa. Em relação às acusações que exigem imposto, não há defesa. Então, eu entendo da mesma forma como o Dr. João Carlos que não há motivos para redução ou relevação da multa e vou acompanhar. Obrigada, doutor Flávio. Deixa eu ver, está registrando. Doutor Silag, aqui não tem Selic, né? Então, conforme eu falo no final do meu voto, os geradores são posteriores a 1º de novembro de 2017, então no auto de infração já foram calculados a taxa Selic, então não tem que se aplicar a súmula 10. Certo. Tá. Encerrando debates. Doutor Luciano, eu não ouvi a voz do doutor Luciano, ele falou? Desculpe. Não, doutora. Não, eu acompanhei aqui o voto do Dr. Silag, eu achei absolutamente coerente, e eu não sei que eu estou impedido formalmente em razão do problema, mas eu sigo no mesmo esteio do voto do relator. Obrigada, doutor. Então, quórum. Muito bem, votação. Muito bem, então, processo 41, 46, 41, 46, 411, o recurso ordinário foi conhecido e não provido. Encerrar o debate. Encerrar o julgamento. Muito bem. Muito bem, concluímos a pauta.
Pauta concluída. Então, eu agradeço a dedicação de todos, agradeço ao doutor Luciano por ter atendido o pedido de substituição, e então eu dou por encerrada a sessão de julgamento do dia 23 de agosto de 2024. Vou pedir a gentileza do Oswaldo encerrar a gravação.